Este ano, no Brasil, enfrentamos o grande desafio das eleições para o Executivo e o Legislativo Federal e estaduais, num cenário de disputa com a extrema-direita, com a propagação do ódio, ataques à democracia, negacionismo científico, entre tantos outros pontos centrais para a nossa vida. Os eleitos serão aqueles que vão decidir investimentos em adaptação e mitigação, que vão dar sequência nas ações para apoiar famílias e comunidades afetadas por eventos climáticos extremos. São eles que vão nos representar nas negociações com outros países para os acordos globais de enfrentamento às mudanças climáticas. Serão as decisões dessas pessoas que poderão enfraquecer ou fortalecer o trabalho de todas e todos nós, seja nos nossos territórios, seja no Congresso Nacional ou na ONU. A COP30, a nossa querida COP de Belém, foi muito bem sucedida. Não apenas pelos acordos alcançados, pelos avanços em temas como transição justa e adaptação, mas também pela pressão criada sobre os líderes para a urgência da ação. Seu sucesso também foi por causa do trabalho de diálogo, participação e visibilidade dado aos diversos temas relacionados ao clima. Trabalho esse feito pela presidência brasileira da COP, pelo governo federal, mas também por diversas organizações, redes e grupos do Brasil e do mundo, que construíram muita coisa na comunicação, nos territórios, no cotidiano, fortalecendo ainda mais uma das características mais reconhecidas do Brasil no mundo, que é central nos governos do presidente Lula, a participação social. O governo do presidente Lula conectou a COP com a construção do nosso plano clima e com o plano de transformação ecológica. Os enviados especiais ampliaram o diálogo com a sociedade civil de forma extraordinária, realizando seu papel de escuta e troca de informações, análises e propostas. A agenda de ação da presidência focou na implementação de soluções, criando caminhos para conectar ideias e apoiadores e construindo as bases para a continuidade nas próximas COPs. Apesar de sabermos que nada é perfeito, nós nos dedicamos a fazermos da nossa COP uma COP com a cara do Brasil, com muitas vozes e rostos, mas também com muito conhecimento, experiência e capacidade. Na nossa caminhada pelo Brasil, eu, Denise e Jurema, visitamos mulheres nos nossos biomas para aprendermos sobre suas realidades e os desafios que as mudanças climáticas impõem aos seus territórios, mas também para conhecermos principalmente as soluções que elas apresentam, as adaptações, as oportunidades e os caminhos que elas constroem diariamente. Eu não consigo descrever em palavras a importância de conhecer essas mulheres maravilhosas, jovens e adultas trabalhadoras, que são agricultoras, pescadoras, ribeirinhas, marisqueiras, catadoras de materiais recicláveis, professoras, organizadoras comunitárias, quilombolas, indígenas, periféricas e tantas outras que são as linhas da rede da diversidade das mulheres brasileiras. Eu acho importante ressaltar algo que considero muito rico. As escutas realizadas em cada bioma reuniram mulheres com diferentes históricos de envolvimento com o tema das mudanças climáticas. E dessa mistura de mulheres da ciência, mulheres da política, mulheres líderes comunitárias, mulheres que conectam os desafios que vivem em seus territórios com o clima, organizações que analisam os impactos na vida de comunidades e suas especificidades, e de muitas outras, fez com que as discussões fossem amplas, mais concretas, e transformou os encontros em momentos de acolhimento e compartilhamento de angústias, esperanças, força e sabedoria. Bom, dito isso, eu queria trazer 3 pontos sobre a questão das mulheres e o clima, pensando na COP30 e agora na COP31, e que acredito que as enviadas Denise e Jurema, assim como todas e todos vocês, também podem aprofundar. Primeiro, historicamente, as mulheres e a questão de gênero em geral aparecem de forma muito limitada nas negociações e acordos climáticos. Como sempre, só a luta levou as questões das mulheres para as discussões. Na construção da COP30, não foi diferente. Para os homens, em geral, é muito fácil colocar nós mulheres como elemento subentendido em análise, em planos e agendas e decisões. Nós somos a metade da população. Enfrentamos desafios maiores devido ao machismo estrutural de nossas sociedades. Somos impactadas de forma diferenciada pelas mudanças climáticas, mas temos muito pouco poder sobre as decisões que afetam a nós e as nossas famílias. Exemplo disso foi a agenda de ação da presidência brasileira da COP30, que contou com 30 objetivos-chave, sendo 10 deles transversais. E nenhum deles mencionava as mulheres.
A resposta é sempre que subentende-se que a questão de gênero deve ser considerada em tudo, mas sem que ela seja mencionada em documentos, em falas, em processos, isso não irá acontecer. Nós não somos asteriscos ou notas de rodapé. Somos centrais para entender o problema e seus impactos, e também para as soluções. A forte incidência que todas nós, enviadas, mulheres e organizações, realizamos junto à presidência da COP, a outros países e a seus líderes, trouxe para a linha de frente dos discursos, das discussões e avaliações e das ações nós, mulheres. Em Belém, nós vivemos o desafio da votação do Plano de Ação de Gênero para o ciclo de 26-34. Ao mesmo tempo que sua votação era vista como não prioritária, a discussão de termos em disputa e votos pela aprovação do plano era usado pelos países como ferramentas em outras negociações. A pressão interna dos países membros e externa da sociedade civil foi fundamental para a aprovação do plano, que, construído por muitas mãos de mulheres, focou em equidade, financiamento e liderança feminina. Destaques importantes são os elementos de interseccionalidade, mulheres negras, indígenas, quilombolas e marginalizadas, a coleta e o monitoramento de dados, proteção de defensoras do meio ambiente e o alinhamento com ações nacionais. Já emendando no meu segundo ponto, quero trazer a reflexão que, apesar dessa conquista, nossa luta segue. O processo da COP31 até aqui mostrou que seguimos invisibilizadas, seja na nova agenda de ação, seja nas negociações sobre financiamento, sobre adaptação, enfim, em todos os temas negociados. Durante a reunião em Bonn, em junho, foram realizadas as primeiras atividades do plano, com diálogos sobre dados desagregados por gênero e idade, oficinas sobre o papel do ponto focal nacional de gênero e mudança climática, e também o primeiro diálogo anual sobre finanças climáticas responsivas a gênero. Mas é importante reconhecer que os resultados do plano de ação são progressivos e levarão tempo, e dependem da continuidade do engajamento das partes. Ou seja, a COP31 continua demandando muito trabalho e incidência. Isso me conecta ao meu terceiro e último ponto. A presença de mulheres em negociações, decisões e posições de liderança em espaços de poder. Essa é a transformação-chave, que tem potencial enorme, não apenas para nós. Todo mundo só tem a ganhar com a nossa presença e liderança. Mas entre as inúmeras barreiras que enfrentamos para isso se concretizar, está a violência contra as mulheres e as meninas. Desde o ambiente doméstico, profissional e político. Enfrentamos ameaças e agressões psicológicas e físicas que limitam a vida não apenas das vítimas diretas dessas ações, mas de todas as mulheres que são assim disciplinadas a se comportarem como a sociedade patriarcal espera. O avanço da misoginia, do feminicídio, do conservadorismo, que quer reduzir nós mulheres ao simples papel de mãe e cuidadora, sem que sejamos capazes de escolher nossos próprios caminhos, rouba de todas nós a possibilidade de que mulheres e meninas sejam nossas cientistas, negociadoras, líderes, o que elas quiserem ser. A violência de gênero é um importante fator para a redução da participação política das mulheres em tudo, nos territórios, na política institucional, nas organizações e na ciência. Ela dificulta e impede muitas vezes que nossa sociedade, o enfrentamento à crise climática, se beneficie dos conhecimentos, da pesquisa e da liderança das mulheres brasileiras. Essa é uma luta que perpassa toda a nossa vida. As mulheres aqui entendem muito bem do que eu estou falando. Precisamos que os homens também reconheçam e sejam aliados verdadeiros nessa luta. Proteger e fortalecer as meninas e mulheres brasileiras e de todo mundo beneficia o Brasil e é a responsabilidade de cada um de nós. Por fim, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e destacar que as cientistas e os cientistas brasileiros foram e seguem sendo a luz em tempos sombrios de desinformação, de negação da realidade da ciência. A união de governo, sociedade civil e ciência é a força capaz de construir justiça climática e um mundo mais justo, solidário e sustentável para todas e todos. Muito obrigada. Um forte abraço.